Muito bom dia, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. Que prazer estar com vocês uma vez mais. Quero saudar aos queridos amigos do Café com o Evangelho Mundial. Quero dar um abraço afetuoso em todos aqueles que estão nos acompanhando pelo chat, pedindo a Jesus, o amigo de todas as horas, possa nos abençoar e se manter entre nós. Um dia, uma criança me parou. Olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta, papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou. Andar como Jesus andou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao final do dia, eu sei, eu morreria muito mais feliz. São versos musicados do Padre Zezinho, de quando eu ainda era católico. Mas eu penso cá comigo que o Padre Zezinho deve ter lido o Livro dos Espíritos, porque essa canção, ela praticamente traz a definição da questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec indaga aos imortais, qual o tipo mais perfeito que Deus nos encaminhou para ser nosso modelo e nosso guia? E a resposta, Jesus. Daí, meus amigos, se nós queremos ser felizes, nós precisamos amar, andar, pensar, viver como Jesus o fazia, mas mais, sentir, sorrir como Jesus sorria, porque essa é a forma de nós encontrarmos o rumo da paz, o rumo da plenitude, o nosso porto seguro em mares tão tempestuosos dos dias atuais. Fomos convidados a estar mais uma vez com vocês nesse Café com o Evangelho Mundial e hoje comentando uma passagem desse livro aqui, ó. O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, trazendo os mais variados espíritos. E na lição de número 40, Jesus e Você. Essa lição foi lida antes da gente começar a nossa fala, e ela é riquíssima, traz muitas considerações oportunas para a nossa vida, para a nossa vivência diária, trazendo situações em que Jesus foi chamado a dar conta do seu testemunho e fazendo uma comparação com nós, dizendo, com Jesus foi desse jeito, e você? O que faria, o que fará da sua vida? Daí a nossa proposta vai ser, eu gostaria de pegar a mensagem como um todo, mas na impossibilidade de fazê-lo, eu peguei alguns trechos para nós refletirmos sobre essas situações da vida de Jesus. E o primeiro trecho foi o seguinte, Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Se você já dispõe de mínimo recurso, já possui mais do que ele. É interessante, porque quando a gente se lembra da vida de Jesus, ele não tinha absolutamente nada. Não tinha dinheiro, não tinha escudos, não tinha espadas, não tinha situações especiais para servir, mas serviu. Não tinha, vamos dizer assim, uma sociedade que o acolhesse, não tinha reverências, mas amou. E nós? Será que nós, em pleno século XXI, não podemos amar igual Jesus amou? Porque eu vejo tantos corações que dizem assim, mas o que eu posso dar? Eu não tenho nada. Eu sou tão pobre. Dê de você. Dê do seu tempo, dê das suas possibilidades. Dê de Jesus que está na sua intimidade. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, ele diz que nós somos cartas vivas de Jesus. Então, onde nós estivermos, nós poderemos ser vistos, poderemos ser lidos, poderemos ser interpretados como mensageiros do próprio Cristo. Não há ninguém tão rico que não tenha nada para receber, nem ninguém tão pobre que não tenha nada para dar. Então, se Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, e nós?
que já temos a nossa casa ou não temos a nossa casa, que já temos as nossas possibilidades ou não temos as nossas possibilidades. Nós temos o de mais importante nós podemos ter, a nossa vida. A possibilidade de, em cada segundo, em cada minuto, em cada hora da nossa existência, dizer: Jesus, eu estou aqui. E por ser seguidor das suas promessas, eu hei de trabalhar mesmo com os joelhos desconjuntados. Eu hei de seguir em frente mesmo que eu tenha o coração amargurado, porque a sua mensagem é a mensagem da esperança, a mensagem da paz. Vamos para um segundo trecho. Jesus partiu aos 33 anos. Se você vive na idade amadurecida e dispõe do ensejo de auxiliar, agradeça ao alto, dando mais de si mesmo. Eu quis pegar esse trecho da fala de André Luiz, porque observem, Jesus partiu aos 33 anos. Eu já tenho 44. Alguns têm um pouco menos, outros têm um pouco mais, mas o fato é que nós não sabemos a hora que a gente vai desencarnar. Nós temos 2 tickets, o ticket da nossa encarnação e o ticket da nossa desencarnação. Um a gente sabe dia, mês e hora. Eu, por exemplo, nasci a 26 de maio de 1980, na Clínica e Hospital Santa Terezinha, em Itapiruna, norte do estado do Rio de Janeiro. Quando eu vou desencarnar? Não sei. Eu hoje moro em Niterói, trabalho no Rio de Janeiro. Pode ser que eu vá até os 97 anos, igual Divaldo Pereira Franco, mas pode ser que eu desencarne amanhã. Não sei, porque eu sou um espírito imortal. Daí, se eu não sei a hora do meu retorno, e eu aqui não estou agourando ninguém, vamos viver aqui, agora. Porque o nosso melhor momento, aqui, o nosso melhor tempo, agora é o momento de nós trabalharmos no bem. Agora é o momento de nós enxugarmos lágrimas. Agora é o momento de nós sermos úteis. Agora é o momento de nós sairmos da inércia e colocarmos as nossas mãos no arado sem olhar para trás. Agora é o momento em que nós tombamos do cavalo, lembrando da simbologia de Paulo, de Saulo orgulhoso que se fez Paulo pequeno na estrada de Damasco, ao antever Jesus. E ele, Senhor, que queres que eu faça? Esse é o nosso melhor momento de perguntar, mestre, que queres que eu faça? Onde queres que eu trabalhe no bem? Por onde queres que as minhas pernas caminhem para levar a tua mensagem, para falar de ti, para falar do teu evangelho, para abraçar as pessoas, para sorrir àqueles que ainda são os desgraçados. E desgraçados aqui, imaginemos, sem a graça de te conhecer. Meus amigos, não esperemos a aposentadoria. Quantos eu observo que dizem assim: quando eu me aposentar, ora bolas, será que nós vamos nos aposentar? Até mesmo porque no Brasil a gente trabalha cada vez mais e nós nunca sabemos se nós vamos efetivamente aposentar. Outras vezes eu escuto os jovens dizendo: deixa eu curtir um pouco mais a vida, depois eu começo. E eu digo para os jovens: vivam a vida de vocês com responsabilidade, mas não se apartem de Jesus, porque Jesus precisa ser o companheiro da infância, da adolescência, da juventude, de todas as horas. Outrora eu vejo os nossos senhorzinhos e senhorinhas dizendo: mas já passou do meu momento. Não, você está no seu melhor momento, porque está no momento da experiência, no momento da sabedoria. Então continue falando de esperança para os mais moços, continue fazendo essa curva de sabedoria que orienta aqueles que estão há menos tempo no trabalho. Vamos seguir. A próxima passagem que eu quero extrair aqui dessa fala de André Luiz. Jesus nada pôde escrever. Se você consegue grafar pensamentos na expansão do bem,
Colabore sem tardança para a felicidade de todos. E aqui nós temos uma fala muito oportuna de André Luiz. Jesus nada escreveu. Como nós o conhecemos? Nós o conhecemos pelos seus escribas. Particularmente, nós temos 4 que são aqueles que escreveram os evangelhos canônicos. E, gente, nós temos outros evangelhos conhecidos como apócrifos, mas a igreja só reconheceu 4, os canônicos, que nós temos hoje como os evangelhos oficiais. Os textos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Mas Jesus mesmo nada escreveu, ele vivenciou. Ele esteve com a mulher que foi apanhada em adultério. E enquanto todos queriam apedrejar, ele acolhe a mulher. Mulher, ninguém te apedrejou, eu também não te apedrejo. Vá e não tornes a pecar. Jesus esteve com aquela que anteriormente havia entregado a sua vida às dissipações, Miriam de Migdol, e a transformou numa discípula, a ponto de Tomás de Aquino, no século XIII, dizer que Maria de Magdala foi a apóstola dos apóstolos. Jesus esteve com os publicanos, transformando um deles, inclusive, Mateus Levi, num discípulo. Jesus esteve na casa de Zaqueu, que todos odiavam. Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões, Dimas e Giestas, e ainda teve a oportunidade de dizer a Dimas, que entrou para a história como o bom ladrão: ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Jesus viveu o amor, construiu o amor, mas nada escreveu. Quem escreveu foram aqueles que vieram a posteriori. E o que André Luiz nos recomenda? Nós podemos viver, nós podemos sentir, nós podemos igualmente escrever. E muitos poderiam pensar assim, mas eu vou escrever o quê, Rafael? Se nós pararmos para pensar na nossa vida, a gente já escreve bastante. Quantos somos aqueles que escrevemos nas redes sociais? Quantos somos aqueles que escrevemos nos WhatsApps? Quantos somos aqueles que escrevemos bilhetes, cartas, escrevemos mensagens para outras pessoas? Por que não são considerados escritores apenas aqueles que escrevem livros ou fazem psicografias? Tudo aquilo que a gente escreve diz de nós. E mais, tudo aquilo que a gente escreve diz da nossa sintonia ou não com Jesus. Onde que nós queremos chegar? Observe o que você posta nas redes sociais. Será que eleva ou será que dissipa? Será que são conteúdos nobres, conteúdos com Jesus, ou conteúdos que causam rixas, ódios, divisões? Porque hoje não se lê em livros mais. É uma pena, porque livros são o grande patrimônio para a nossa evolução. Mas se lê muito o que está nas redes sociais, as mensagens das mídias sociais. E nós somos aqueles que devemos ter a responsabilidade. O que eu posto? O que eu escrevo? O que eu compartilho? Nós temos um filósofo da antiguidade clássica chamado Sócrates, que ele dizia que antes de escrever qualquer coisa, de postar qualquer coisa, de compartilhar qualquer coisa, nós deveríamos passar por 3 peneiras. A primeira peneira é a peneira da verdade. Será que aquilo que eu estou escrevendo ou postando está de acordo com a verdade? Eu não sei se é verdade. Então não poste. Então não compartilhe. Então não dê sequência a algo que pode ser uma fake news. Isso é viver com Jesus. Isso é estar adesa ao Evangelho. Segunda peneira de Sócrates. Será que tem utilidade eu postar determinada coisa? Porque às vezes é até verdadeiro, mas qual a utilidade disso? Será que aquilo que eu estou postando ou compartilhando vai criar um muro para dividir as pessoas, como o Muro de Berlim, por exemplo, que colocou de um lado os alemães orientais e de outro lado os alemães ocidentais. Mas vejam,
A história dividiu em ocidentais e orientais, mas eram pais e filhos, eram amigos e amigas, eram pessoas que conviviam juntos. O que a gente coloca nas redes sociais tem utilidade? Se for para construir muros, divisões, ódios, não poste. Mas se for para construir pontes, aproximar as pessoas, propiciar que elas se abracem, propiciar que as pessoas possam compreender umas às outras, isso é escrever com Jesus. Mas diz o apóstolo, corrigindo, diz o filósofo Sócrates que tudo que a gente for postar, a gente precisa passar por uma terceira peneira, a peneira da bondade. Será que ao escrever eu estou sendo bom? Eu estou fazendo a bondade para com as pessoas? Será que o texto que eu compartilho será capaz de tirar alguém do sofrimento? Será capaz de ressignificar a emoção de quem está nas vascas do suicídio? Ou será que a minha mensagem insufla o pessimismo? É uma mensagem mais do mesmo. Porque quando a gente olha as redes sociais, muito é mais do mesmo. Dizendo mais de guerra, dizendo mais de fofoca, mais de calúnia, mais de coisa ruim. E a gente vai engrossando o couro daquilo que é sim realidade. Quando a gente deve viver com Jesus, trazendo um aspecto novo. Porque nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo e viver com Jesus é temperar para que as coisas tenham um gosto, é iluminar para que a gente possa ter novos caminhos, novos horizontes. Então a mensagem de André Luiz é muito oportuna. Jesus nada escreveu, ele viveu, mas nós que escrevemos muito nos dias atuais, que escrevamos o que convém à sã doutrina. Foi o que Paulo disse a Tito, na carta a Tito. E terminando aqui as nossas considerações, olha o que nos coloca André Luiz. Jesus segue à frente de nós. Ou seja, nós temos um mestre, Jesus. Não elejamos outros para fazer esse, mas sigamos com Jesus, que é o nosso mestre. Os outros são seres imperfeitos e transitórios, iguais a nós mesmos. Prossegue. Se você deseja acertar, basta segui-lo. Sigamo-lo, pois. Façamos então, meus amigos, igual a flor do girassol. Porque a flor do girassol, o próprio nome já diz, gira sol. Aonde vai o sol, o girassol vai junto. No nosso caso, nós somos o gira Jesus. Aonde vai Jesus, a flor da nossa existência deve ir junto. Porque onde estiver Jesus, devemos estar nós. Onde estiver o mestre, devemos estar nós que somos os discípulos. Onde estiver o comandante, devemos estar nós que somos os comandados. Onde estiver Jesus, na bela canção do Padre Zezinho, nós devemos amar, pensar, viver como ele viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, porque ao chegar ao final do dia, na simbologia do Padre, que quer dizer, ao chegar ao final da nossa encarnação, nós seremos muito mais felizes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um beijo no coração de todos.